streaming é a tecnologia onde conteúdos são reproduzidos de modo instantâneo. Algumas das principais plataformas são a Netflix, responsável pela distribuição de diversos conteúdos, e a Twitch, que é mais focada na transmissão de jogos online. Além de ser uma forma de lazer, pesquisas revelaram que assistir a uma partida de qualquer tipo de jogo online através de alguma plataforma causa a mesma sensação que acompanhar uma partida de futebol. É possível monetizar os conteúdos produzidos e gerar renda. Por conta da pandemia, isso se tornou viável como uma forma de home office. Meu nome é Flávia Cardoso, eu tenho 24 anos, eu sou designer gráfica e moro em Curitiba. Eu jogava desde que eu era bem novinha, só que eu comecei a jogar bastante mesmo na faculdade. Eu comecei a jogar muito LoL, tipo League of Legends, que me viciaram, infelizmente. E assim, eu jogo praticamente todo dia. Tipo, eu sou bem viciada, assim. Mas eu jogo, tipo, qualquer coisa. Tipo, eu jogava muito Dark Souls também. Comecei a streamar porque eu tava meio entediada na pandemia, né? Não tinha nada pra fazer, eu não conseguia sair. E daí eu pensei, pô, vou streamar. E daí eu comecei a streamar, começou a dar bom, eu comecei a ganhar dinheiro, tipo, era monetizado, eu ganhava dinheiro, eu considerava como um trabalho. Tipo, foi um negócio que me ajudou bastante, assim, em questão financeira. Mas E eu achava a monetização bem boa. Era, tipo, eu acho que é um bom dinheiro, assim, não é nada assim, tipo, nossa, tipo, a não ser que você seja grande, assim, tenha números grandes, não é nada, tipo, nossa, é um emprego que eu posso contar, mas é um dinheiro que você ganha. E assim, quando eu streamava, que agora mudou, mas quando eu streamava eu ganhava um dinheiro legal. A comunidade de live, tipo, a maioria das pessoas é muito legal. Tipo, mas assim, você ser mulher e você tá nesse meio é uma coisa sempre complicada, né? Porque assim, tipo, você vai, por exemplo, eu nunca fui uma pessoa que eu me deparei muito com machismo, assim, questão de alguém chegar na minha cara e falar, tipo, ah, tua puta, tipo, você é uma puta. Tem umas pessoas que chegam que, assim, tipo, sei lá, perguntam, tipo, ah, vamos jogar junto? Daí você fala, tipo, ai, não. Daí fala, tipo, ah, sua piranha, não sei o quê. É bem pegado. E também, que nem eu já tinha falado pra você antes, tem parte de ameaça, tem parte de gente que não. É que tem uma comunidade pequena na Twitch que não gosta de mulher fazendo live, principalmente fazer live de jogo. Então, assim, eles pegam bot pra te atrapalhar. Eu sofri o doxing, que, tipo, a pessoa, ela chega e fala, manda teu endereço, no meu caso mandou endereço, mandou o nome da minha mãe, dado pessoal, te ameaça, fala pra você parar. Então, assim, esse tipo de coisa eu acho. Eu imagino que qualquer menina deva estar exposta a isso, né? Quando eu comecei a fazer live, eu era muito ingênua, achei que todo mundo ia ser legal. E daí, assim, foi um soco na cara, porque as pessoas não são tão legais assim, né? Tanto que um dos motivos de eu ter parado de fazer live é porque era uma coisa, além do fato de que é muito trabalhoso, você tem que trabalhar muito, as pessoas não têm noção do quanto você tem que fazer live para conseguir tirar o teu dinheiro, porque você depende das horas que você tá lá, né? E eu, tendo outro trabalho, eu trabalhava, tipo, 12 horas por dia, ficava exausta, mas assim, tipo, é uma coisa que você tem que ter uma mentalidade muito boa, eu acho, porque além do fato das pessoas terem rudes, ter essa parte do machismo que te xingam de nomes, assim, pejorativos e tudo mais, tem a parte de ameaça também. E eu acho que uma mulher ser ameaçada é sempre um negócio assim, mais pesado. Agora tá surgindo muito mais menina fazendo live, né? Principalmente, sei lá, jogos tipo League of Legends, tem muita menina que faz live lá. E eu acho que talvez seja por isso que as pessoas estão sendo tão babacas, assim, tipo, a questão de querer tirar a menina do meio, porque tem muita menina crescendo nesse meio, muita menina que, tipo, tá conseguindo viver de live. E daí eu acho que isso talvez assusta um pouco os caras, não sei. Mas eu acho que a cada vez mais tem mais meninos fazendo, eu acho bem legal. No início da pandemia, a plataforma Steam, referência em jogos digitais, registrou o maior número de usuários simultaneamente online desde a sua criação em 2003. Em 22 de março de 2020, 22,6 milhões de usuários estavam logados no sistema ao mesmo tempo. Os jogos se tornaram um refúgio para enfrentar o isolamento social, e na 8ª edição da Pesquisa Game Brasil, realizada em abril de 2021, foi indicado que a pandemia impactou no consumo de jogos online. 75,8%
59% dos gamers brasileiros afirmaram jogar mais durante a mesma. 72% da população do país afirmou consumir jogos online. O isolamento também fez com que 51,5% dos jogadores realizassem mais sessões de partidas. 60,9% do público consumiu mais conteúdos relacionados a jogos. E 42,2% afirmaram ter investido mais dinheiro em jogos nesse período. A maioria dos brasileiros prefere jogar nos smartphones. Os consoles domésticos ocupam a segunda colocação, seguidos pelo computador. Meu nome é Isabela, eu tenho 25 anos. Eu comecei a jogar em 2006 aproximadamente. Eu sempre fui de um jogo só. Eu só jogava The Sims, eu sou completamente viciada em The Sims. E eu jogava aqueles outros jogos de internet, Miniclip, Neopets. E no ano passado, com a pandemia, que eu comecei a jogar outros jogos, me permiti experimentar outras coisas. Eu já fazia lives antes, mas eram lives no Twitter, essas coisas mais esporádicas, assim, não era firme. E então, no ano passado, eu comecei a dar a cara a tapa, assim, fazer lives todos os dias, jogando Valorant, que foi um jogo que não tem nada a ver com The Sims, mas o meu irmão joga competitivamente, eu comecei a acompanhar, comecei a gostar bastante. No momento, eu quero que a stream seja algo mais profissional, mas eu tenho um emprego e isso me impede de jogar tanto quanto eu gostaria, de streamar tanto quanto eu gostaria. Eu não tenho tanto tempo livre. Mas eu tenho um retorno financeiro disso, as pessoas me ajudam com as donates, com as inscrições. E muitas pessoas falam: ah, você é mulher, você vai entrar na Twitch e vai ganhar muito mais dinheiro. E eu tenho amigos que fazem lives também. Muitas vezes eu me culpava por ter mais visualizações do que eles, por ter mais gente me apoiando. Pensava, poxa, será que é verdade? Só por eu ser mulher as pessoas estão aqui? Será que se eu aparecer namorando, todo mundo vai me abandonar? Será que essas pessoas realmente gostam de mim? Elas estão me assistindo por ser um objeto de desejo? E me sentia culpada às vezes por estar me saindo melhor do que eles. Falando em números, né? Mas ao mesmo tempo, quando a gente procura saber os dados oficiais, isso não é verdade. As mulheres são a minoria na Twitch, né, que é a plataforma que eu streamo, elas ganham menos do que os homens. Então, mesmo que tenha dados mostrando isso, ainda as pessoas espalham que mulher é muito mais fácil, que ela vai ganhar mais dinheiro, vai ter mais sucesso, e não é fácil assim. Sem contar que você fica numa situação muito vulnerável, o público, a maioria é masculina, então você senta numa cadeira, abre e você não sabe quem que vai aparecer na sua live. E eu acho que é difícil você ser mulher e entrar nesse meio, porque você tem que saber o que você vai enfrentar e tem que aguentar, porque vai aparecer. E isso já me prejudicou de muitas formas, eu acho que ainda prejudica, porque eu tô jogando Valorant. Acaba a partida. Eu não tenho coragem de mandar o link da minha live. Eu não tenho coragem de abrir o microfone e me comunicar com o meu time. A pessoa aparece na minha live. Eu não consigo chamar ela pra jogar comigo. Ela fala: "Posso jogar com você?" Eu falo: "Não, deixa eu te conhecer melhor." Pra divulgar as lives em grupo de jogos, principalmente FPS. Eu tenho medo do público que vai aparecer, do que eles vão falar. Ah, você tá jogando mal, ou se eu jogo bem, eles vão falar: "Nunca vai jogar tão bem quanto o homem, você pode ser boa, mas não vai chegar ao nosso nível." Então, é realmente delicado, você tem que saber aguentar, estar preparada para enfrentar esse tipo de coisas, mas eu acho que não é impossível. Eu tenho uma comunidade muito legal, eles me respeitam, eles me defendem se algo não é legal. O que eu acho mais difícil são as situações em que é muito discreto, sabe? Quando o cara chega lá e ele fica te diminuindo com piadinhas, ou quando ele dá em cima de você de uma forma meio desviando, assim. Então, isso às vezes passa meio despercebido. E eu já fiquei alguns dias sem fazer live, porque tinha uma pessoa no chat que era do grupo de amigos e ela estava dando em cima de mim de uma forma muito discreta e que me incomodava, mas ninguém via. E eu tinha medo de me impor para não parecer, ai, exagerada. A gente sempre brinca e só ela tá se incomodando. Então, acho que essas situações são menores e quando você tá num grupo de amigos que a maioria é menino,
acaba sendo mais complicado de lidar. Comecei a gostar muito do Valorant, eu acompanho o cenário competitivo e me convidaram para fazer a transmissão de um campeonato amador que estavam fazendo. Eu falei, né, que eu era apenas uma streamer, que meu conteúdo era mais voltado para entretenimento mesmo e não uma análise. Ele falou: "Ok, não, é você mesmo que a gente quer". O dono do campeonato estava ok comigo naquela posição. E foram 2 dias de transmissão e o pesadelo para mim. Quem estava narrando era um outro cara, eu não conhecia, e eu fui ficando cada vez mais desconfortável de fazer comentários sobre o jogo, até mesmo fazer piadas durante o jogo, que eu informei que eu iria fazer, porque quando eu estava brincando, ele gostava de trazer um tom mais sério para a conversa e me desmentir e falar, deixa eu pensar num exemplo. Teve um round, não sei se vocês vão entender, que eles não usaram todo o dinheiro de equipe e perderam o round mesmo assim. Eu falei: "Ah, eles nem gastaram nada, então tudo bem perder, não vai mudar em nada". Aí ele fez questão de me corrigir, falando: "Não é que eles não compraram nada, eles fizeram uma compra, mas não utilizaram todo o dinheiro". Eu: "Ah, pelo amor de Deus, cara, você percebeu que eu tô falando aqui de modo geral só pra mostrar a situação da partida". E foi assim o tempo inteiro, até quando eu falava coisas não era nem brincadeira, eu falava: "Ah, ninguém o round vira quando tem 12 partidas, então virou 6-6". Eu falei: "Ninguém começou com vantagem nessa segunda metade da partida, porque terminou empatado". E mesmo assim, ele ficou falando: "Não, não terminou 6-6, terminou 7-4". Então tudo que eu falava era ele fazia questão de desmentir, de falar que ele estava certo. Inclusive tinha uma menina jogando nesse campeonato e ele queria frisar o tempo todo: "Olha só como mulheres também podem jogar, elas também podem participar de campeonato". E não precisava daquilo, estava muito forçado, não era natural. A presença das mulheres no campeonato não precisa ser algo para você aplaudir e falar: "Olha só que incrível", tem que ser algo natural, que ela tá ali porque ela joga e porque ela é boa e acabou. Você não precisa ficar chamando atenção para isso como se fosse grande coisa, todo mundo joga, homens e mulheres. E o que eu achei triste foi porque eu acharia legal de poder seguir, né, dessa área mais de caster, né, que eles falam, mas isso me desmotivou totalmente. Eu me senti muito diminuída, muito constrangida, tinha outras pessoas assistindo na minha live, na dele, e eu fiquei me perguntando: "Será que as pessoas também estão percebendo que ele tá desmentindo tudo que eu falo? Será que eles também estão concordando com ele? Eles acham que eu tô errada e ele tá certo?". Então foi uma situação muito ruim, eu acho que me privou de seguir um caminho que talvez seria legal, que talvez me deixasse feliz, não sei, outras oportunidades até de emprego. A dominância feminina é no mercado de smartphones, onde representam 62,2% do público. As mulheres representam cerca de 54% dos jogadores totais, sendo 61,9% dos jogadores casuais e 23,3% dos jogadores hardcore. Mesmo em menor número, as mulheres hardcore gamers jogam 3 vezes ou mais por semana, em sessões que duram cerca de 3 horas. Já as casuais jogam até 1 hora por sessão. Atualmente, são contabilizadas 1 bilhão de mulheres gamers em todo o mundo. Meu nome é Júlia. Meu nome que eu uso pra streamar é Cluguinha, que é um apelido que já me chamavam da época do ensino médio, porque sempre tinha outra Júlia na sala, então eu sempre era Clug, Cluguinha. Então eu acabei adotando esse nome também pra fazer streams, porque eu acho que é bem único. Eu tenho 23 anos, eu sou designer, então eu sempre estive nesse mundo da tecnologia, dos games. Eu sou de Curitiba. Eu comecei a jogar lá quando eu tinha uns 8 anos de idade. O meu tio, que foi praticamente meu irmão mais velho, ele sempre jogava no computador dele, ele me introduziu. O primeiro jogo que eu realmente joguei e que fez brilhar meus olhos foi Tomb Raider, da Lara Croft, Tomb Raider 2. Eu amo tanto esse jogo que, inclusive, eu tenho até uma tatuagem pra homenagear, porque ele foi realmente o primeiro jogo que eu vi uma protagonista feminina, que realmente me deixou muito feliz de ver uma aventureira, que ela também era forte igual os outros homens. Então, eu sempre comecei a jogar, assim, eu sempre joguei até no celular, então eu sempre fui muito de jogar no computador. Eu tenho console, então eu tenho essa regularidade também de jogar quase todos os dias. Aí, aos finais de semana eu jogo no console e daí quando eu tô streamando eu jogo no computador. Eu streamo atualmente como hobby. Eu gosto bastante de streamar depois que eu termino minha jornada de trabalho, agora que eu tô em home office. Eu gosto de ligar aqui meu setup, começar a fazer uma stream e jogar. Eu sinto que eu uni o útil ao agradável, porque eu juntei um hobby
com uma coisa que eu posso monetizar, às vezes dá pra tirar um dinheirinho, assim. A Twitch atualmente eu sinto que eles tiveram algumas mudanças que ajudaram o streamer pequeno. Antigamente, o valor das inscrições era muito alto, então eles reajustaram esse valor para um valor mais parecido com o que é no exterior. Porque é mais ou menos, uns $4, $5 a inscrição da Twitch no exterior. Convertendo ficava mais de R$ 20 aqui. O pessoal não queria se inscrever, então eles não tinha muito esse apoio ao streamer. Daí tinha a Twitch Prime, que o pessoal gostava de usar o sub grátis que dava. E agora com esse reajuste, se não me engano, ficou mais ou menos R$ 7 o subscribe na Twitch. Além disso, eles também implementaram, a função de bits, que daí eles conseguem comprar os bits pelo Pix, se eu não me engano. Então, tudo isso a Twitch está facilitando mais para o streamer pequeno a começar a monetizar de fato o canal. Além disso, eles também implementaram algo que antes só tinha para streamers grandes, que é a oportunidade de você passar uma propaganda na sua stream para ganhar alguns centavos, assim, de retorno por ter passado mesmo aquela propaganda. Eu acho que, assim, a monetização da Twitch, ela hoje em dia tá um pouco melhor, mas eu acho meio difícil, porque a Twitch pega, se eu não me engano, 50% da receita do streamer atualmente. Eu tô falando da Twitch porque é a plataforma que eu streamo. Mas, se eu não me engano, você tem que juntar $100 para conseguir fazer a retirada do valor. E é um valor bem alto para quem tá aqui, por exemplo, no Brasil, porque o dólar, além de estar alto, é, é muito pequeno a porcentagem que você ganha em cada sub, em cada bits. Mas eu acho que agora tá caminhando pra uma coisa melhor, assim, para um horizonte melhor para os streamers pequenos brasileiros. Quando eu comecei a streamar, logo na minha primeira semana, eu já recebi ataque de bots. E esses bots, eles começaram a mandar um monte de mensagens no chat mesmo, me xingando de tudo os nomes, vagabunda, puta. E eu não sabia o que fazer aquela hora. Eu fiquei até meio acuada, eu não sabia, eu fiquei muito assustada, porque eu vi que era bot, porque eram mensagens repetidas, mas eu não sabia o que fazer, então eu só desliguei minha stream. Depois eu fui perguntar pra minha amiga que streamava: "Amiga, já aconteceu isso com você?" Ela: "Já aconteceu comigo sim." E daí ela me falou como solução colocar o chat só pra quem te segue. Mas eu acho que isso também atrapalha também. Se você recebe uma raid de outra pessoa, e acaba atrapalhando. E não é certo a gente ter que ficar moldando a nossa stream pra tentar não receber esses ataques. Eu acho que devia ter uma forma melhor da gente conter isso, sabe? Então, também já aconteceu de um dia eu estar com calor, porque estava muito quente aqui em Curitiba, tá com uma regata, virem falar que eu só tenho viewer porque eu sou mulher, porque eu mostro os peitos. Então sempre tem esse lado sexista que a gente, como mulher, tem que ficar se afirmando como gamer mesmo. A gente tem que ficar muito mais. A gente tem que ficar reafirmando que a gente gosta daquelas coisas, a gente tem que ficar provando. É sempre muito chato você só não poder falar que é gamer sem alguém vir encher o saco perguntando: "Nossa, me fala aí qual jogo que você joga". "Ah, só joga The Sims, então você não é gamer de verdade". Então eu acho que isso pode ser um fator que impede as mulheres de ser streamers, porque eu acho que elas têm muito medo. Não é muito comum você ver meninas que começam a streamar e já colocam webcam. Eu, pelo menos, eu tinha amigas que também tinham vontade, mas só que elas tinham medo. Tinham medo de se expor, até porque tem todo mundo na internet, tem muita gente na internet, pode ter gente meio que não bate bem da cabeça. Então, tem medo de perseguição, tem medo de que vazem os dados. Já tive amigas que, né, já vazaram dados, já vazaram foto íntima. E só porque elas eram streamers. Então elas têm medo bastante, eu sinto que as mulheres têm medo de entrar nesse mundo, de se expor. Porque, querendo ou não, a entrada das mulheres no mundo gamer foi um pouco tardia, porque quando foram criados os videogames, não eram voltados para as mulheres, eles eram voltados como um lazer masculino. Então, quando a gente entrou, a gente já teve que bater de frente, a gente já teve que tentar conquistar nosso local.
Eu acho que hoje em dia tá muito melhor. Eu acho que fazer stream também, hoje em dia, é uma coisa mais acessível, mas precisa de resiliência e não ter medo, porque querendo ou não, nós mulheres a gente se ajuda demais. Existem grupos que você pode entrar para conversar com outras meninas para te ajudar. Quando acontecem essas situações, eu sempre tenho a quem recorrer. Então, eu acho que hoje em dia existe sim uma discriminação no mundo da stream para as mulheres, mas eu acho que nós somos muito mais fortes do que isso. O assédio sexual e moral dentro das transmissões de jogos online e nas redes sociais dos streamers é uma dura realidade. Exemplo disso é o caso da streamer Gabi Catuzzo, que no ano de 2019, após responder a comentários machistas em suas redes sociais, teve seu contrato rompido com a Razer, empresa fabricante de periféricos gamers. A presença feminina em um meio que ainda possui um público majoritariamente masculino incomoda muito. Com o crescimento de plataformas de streaming de games online, muitas mulheres são vítimas de assédio e agressões verbais durante as streams de seus jogos. Os principais ataques sofridos são insultos sexistas, piadas com estupro, comentários sobre a aparência, pedidos de favores sexuais e casos de stalking e doxing, onde as agressões vazam para a vida real. Meu nome é Isabelle, eu tenho 25 anos, eu sou formada em administração pela FAI e eu moro em Curitiba. Eu comecei a jogar desde pequena, desde que eu tive o PlayStation 1, comecei lá atrás, tive Game Boy, tive Play 2, Play 3, e depois de 2016, 2017, eu fui mais para a linha de PC Gamers. Eu jogo principalmente League of Legends, e também eu jogo o State of Survival, que é o jogo que eu atualmente streamo. Então, eu faço in-game streaming, é um pouquinho diferente da Twitch. Na verdade, o processo seletivo foi fazendo streams na Twitch e depois a gente é movido para dentro para fazer streams pro jogo. Então, só quem joga aquele jogo que tem acesso às tuas streams. Eu streamo por hobby, por enquanto, não é minha profissão, apesar de ser a maior parte dos meus ganhos financeiros com a questão das streams, mas por enquanto é um hobby, porque eu ainda tenho muito que melhorar, né, nossa profissional em questão, tem muito em questão, como é que eu posso dizer, como questão minha como pessoa, né, muitos fatores físicos a serem melhorados, mas também como fatores de software também, ter um entendimento melhor. Então, para mim, então é hobby. As minhas streams são monetizadas sim, porque eu faço parte de uma agência chamada Starscape, que recruta streamers, então é uma stream remunerada e é em dólar. Então, eu acredito que é um valor razoável sim para quem mora no Brasil, e o processo de sacar é um processo fácil, pode ser via PayPal ou via na conta do banco normal. Então, para mim tá ok, ainda dá para, assim, se eu quisesse pegar mais turnos e pegar mais coisas, eu poderia, né? Mas eu ainda não tenho um contrato fixo com eles, dizendo. Então, assim, querendo ou não, eu também estou em período de teste com eles. Eles geralmente dão um contrato após 6 meses. Eu estou fechando meu segundo mês ainda, né? Então, assim, talvez dá para pensar para isso ser uma coisa mais fixa para frente. Até poderia pegar mais turnos de streams e tal, mas eu também comecei a dar aulas particulares de inglês e italiano, então eu me divido entre esses dois, né? E eu nunca streamei antes. Então, para mim, tá sendo um hobby, tá sendo alguma coisa, né, que tá me trazendo um resultado legal, que eu sempre quis fazer, nunca tive coragem. Eu acho que ser mulher e fazer streaming é muito desafiador, tendo em vista que a gente é alvo de muitas coisas. Então, muitos comentários sexistas, e não só sexistas, como hates em você, sempre querendo achar um defeito em você, ou do tipo, nossa, defeito na sua voz, ai meu Deus, você não canta bem. Eu coloco meu Instagram para as pessoas terem contato comigo depois, óbvio que sempre para me promover também, isso não é errado. Mas, assim, tem gente muito mais velha que eu mandar mensagem, sticker de I love you, sabe? Isso me deixa com uma repulsa, isso me deixa com uma raiva, sabe? Eu sempre recebo pedidos de casamento, propostas de namoro, falando coisas assim do meu corpo, ou até falando de algumas outras palavras, sabe? Isso eu percebo muito que é a galera que é mais lá do Oriente, por ser a cultura médio oriental, uma cultura muito ali
nos quadradinhos, e as mulheres nem podem andar de hijab, tem que andar de burca. Então, imagina vendo uma mulher do outro lado do mundo streamando, né? Então, assim, é completamente um choque de cultura, né, completamente diferente, e até de alguns países asiáticos, como, por exemplo, Coreia, Japão, China, enfim. Muita gente fazendo isso, falando coisas como, por exemplo, você tinha que fazer a sua stream sem sutiã, você ia conseguir muito mais viewers, sabe? Coisas, assim, muito baixas. Eu acho que, sim, existe discriminação, do tipo, nossa, mulher não pode jogar, sabe? Nossa, porque mulher não tem o ranking tão bom quanto o ranking do homem, sei lá, em jogos, algumas coisas, assim, tem sim. É, a gente tem um preconceito estrutural, um machismo estrutural dentro da nossa sociedade. Não, acho que não só do Brasil, mas em muitas sociedades a gente tem um machismo estrutural, e isso acaba sendo de vô para pai, de pai para filho, e é só a gente ver os casos, né, de importunação sexual que estão tendo aí na mídia, né? A gente vê que são homens novos, relativamente novos, e que estão fazendo isso, sabe? Que nem era mais para ter. Então, tem sim discriminação, porque nós temos esse machismo estrutural, e tem sim sempre resistência, né? Até jogadores, eu acho que próprios pro players, assim, eu acho que tem pouca mulher pro player, até tendo em vista que eu acho que até as desenvolvedoras de jogos são machistas, né? Óbvio que teve casos aí da Riot Games, caso da Blizzard, né, com essa questão. Eu acho que a presença feminina no mundo do streaming é muito relevante e precisa ser feita, né, para mostrar que a gente também pode jogar e que a gente gosta, e que a gente não precisa ser boa, basta a gente gostar daquilo, né? A gente amar a fazer isso, mas eu acho também que é muita sacada de algumas agências e de algumas empresas, né, algumas desenvolvedoras terem contratos com streamers mulheres, porque é o que chama atenção, né? É o público, eu acredito que tá mudando isso, ainda bem, mas eu ainda acho que o público ainda é majoritariamente masculino. Então, por conta disso, recrutar streamers mulheres acaba sendo um artifício para você, né, chamar mais atenção. Então, aí uma estratégia de marketing muito grande, né? Eu acredito que sim, existe discriminação, porque a resistência vem por conta do machismo estrutural que está enraizado, e não só na cultura brasileira, mas eu acho que na cultura do mundo inteiro, né? Então, isso acaba atrapalhando muito, né, as mulheres quando elas começam nesse meio, e não só preconceito, e assim também, né, como eu acredito que as desenvolvedoras também, é muito difícil você ver um campeonato profissional de uma coisa que tem uma mulher, né, por exemplo, tentaram inserir a Mayumi, né, na INTZ aqui no cenário de LoL brasileiro, nossa, caíram em cima dela, sabe, com muito comentário sexista, e enfim, é realmente muito difícil. As mulheres ainda são minoria em vários outros aspectos, né, dentro da sociedade, então acaba sendo que a gente tem que se unir mais do que tudo, e mostrar, né, que a gente pode fazer isso, né, então é isso que eu acredito.